Lisboa, 7h45 da manhã. Carmen Oliveira corria desesperada em direção ao escritório, já com 20 minutos de atraso, quando viu um homem de fato cinzento caído no meio da rua, documentos espalhados por todo o lado, 2 pastas abertas. O homem respirava com dificuldade, os olhos fechados, o rosto pálido. Carmen olhou para o relógio. Se parasse, seria despedida. Era o seu 3º atraso num mês. Tinha uma filha de 7 anos que dependia apenas dela. Mas aquele homem estava a morrer. Em 30 segundos, tomou a decisão que mudaria tudo. Ajoelhou-se junto dele, ligou para o 112, permaneceu ali segurando-lhe a mão enquanto a camisa branca ficava manchada. Quando chegou ao trabalho, 2 horas depois, encontrou a carta de despedimento já preparada na sua secretária. O que Carmen não sabia era que o homem que tinha salvo era Diogo Fernandes, milionário dono da Fernandes Corporação, e que em 14 dias ele bateria à sua porta para lhe devolver algo que valia muito mais que um emprego. Carmen Oliveira tinha 32 anos e carregava nos ombros o peso de ser mãe e pai ao mesmo tempo. O marido João tinha morrido 3 anos antes num acidente de mota, deixando-a sozinha com a pequena Lúcia, que então tinha apenas 4 anos. Desde esse dia, Carmen tinha aprendido o que significava sobreviver. 2 empregos, contas que se acumulavam, noites sem dormir, perguntando-se como pagaria a renda do mês seguinte. Trabalhava como assistente administrativa na Silva e Associados, um escritório de advogados no centro de Lisboa. O ordenado mal chegava, mas era tudo o que tinha. O patrão, o advogado Rui Silva, era um homem implacável que não tolerava atrasos. Carmen sabia-o bem. Já tinha recebido 2 advertências escritas. Um 3º atraso significava despedimento imediato. Naquela manhã de novembro, tudo tinha corrido mal. Lúcia tinha acordado com febre. Carmen teve de esperar que chegasse a vizinha, Dona Fernanda, para ficar com ela. Depois, o metro parou por uma avaria. Quando finalmente saiu à superfície, já eram 7h45. Devia estar no escritório às 8h. Tinha 15 minutos para fazer 20 minutos de caminho. Corria pela Avenida da Liberdade, o coração a bater forte, a mala a bater contra o lado, os saltos a fazer barulho no passeio molhado pela chuva noturna. Estava prestes a atravessar quando o viu. Um homem de fato e gravata caído no meio da rua, 2 pastas pretas abertas junto dele, documentos espalhados que voavam com o vento, uma mancha escura estendia-se lentamente sob a cabeça. Carmen parou de repente, olhou em volta. A rua estava estranhamente deserta para aquela hora. Ninguém tinha parado. Olhou para o relógio. 7h46. 14 minutos. Se parasse, chegaria ao escritório com pelo menos 1 hora de atraso. Despedimento garantido. Olhou para o homem. Respirava com dificuldade, o rosto pálido como cera, os olhos fechados. Por um momento terrível, pensou em continuar a correr. Alguém pararia, alguém que não tivesse uma filha que dependia dele, que não tivesse a renda para pagar em 10 dias. Mas depois viu que a situação se agravava, que ninguém parava, que o homem podia morrer ali sozinho enquanto as pessoas passavam sem olhar. Carmen sentiu algo partir-se por dentro. Ajoelhou-se junto do homem, a saia molhando-se no passeio frio, tirou o telemóvel com mãos trêmulas e ligou para o 112. A voz calma do operador pediu-lhe a morada exata. Carmen deu-a. Depois explicou que havia um homem ferido que estava gravemente ferido na cabeça, que não respondia. O operador disse-lhe para manter a calma, que a ambulância chegaria em 8 minutos, que devia verificar se respirava. Carmen inclinou-se mais perto. A respiração era fraca, mas estava lá. Pegou no seu lenço de lã e pressionou-o suavemente sobre o ferimento na cabeça do homem para ajudar. O lenço manchou-se imediatamente. O homem abriu os olhos por um segundo. Eram cinzentos, confusos, assustados. Tentou falar, mas só saiu um som rouco. Carmen pegou-lhe na mão. Estava fria.
Disse-lhe suavemente para se manter tranquilo que a ajuda estava a chegar, que não estava sozinho. O homem apertou-lhe a mão com uma força surpreendente para alguém tão débil. Depois os olhos fecharam-se novamente. 8 minutos pareceram uma eternidade. Carmen permaneceu ali ajoelhada no passeio frio, segurando a mão de um desconhecido, enquanto a camisa branca e a saia bege ficavam manchadas. À volta, as pessoas começavam a parar, a olhar, a fazer perguntas, mas ninguém ajudava realmente, só olhavam. Quando finalmente chegou a ambulância, eram 8h15. Os paramédicos encarregaram-se do homem, fizeram perguntas rápidas a Carmen, agradeceram-lhe por ter ficado. Um deles disse-lhe que provavelmente tinha salvado a vida dele, que se tivesse esperado mais, teria sido tarde demais. Carmen assentiu distraidamente, olhando para o relógio. Tarde demais. Já era tarde demais para ela. Chegou ao escritório às 9h30. A camisa manchada, a saia arruinada, o cabelo solto e despenteado. A secretária, Mônica, olhou-a de olhos muito abertos. Não disse nada, só apontou para a porta do gabinete do advogado Silva. Na secretária de Carmen já havia um envelope branco. Carta de despedimento. Motivo: ausências repetidas e falta de profissionalismo. Carmen não chorou. Não naquele momento. Pegou no envelope, esvaziou a secretária em silêncio, pôs tudo numa caixa de cartão. Os colegas olhavam-na sem dizer nada. Alguns pareciam tristes, a maioria parecia aliviada por não lhes ter calhado a eles. Quando saiu do edifício, a caixa entre os braços, o céu de Lisboa tinha ficado cinzento e ameaçador. Começou a chover. Carmen parou no passeio, a chuva molhando-lhe o rosto, misturando-se com as lágrimas que finalmente começavam a cair. Tinha feito o correto, sabia-o, tinha salvo uma vida, mas esse gesto de humanidade custara-lhe tudo. As 2 semanas seguintes foram um pesadelo. Carmen enviou currículos para todo o lado. 47 candidaturas em 10 dias. 3 respostas, todas negativas. O mercado de trabalho em Lisboa era implacável. Demasiados candidatos, muito poucos lugares. E ela tinha 32 anos, uma filha pequena e um vazio no currículo difícil de explicar. As poupanças esgotavam-se rapidamente. A renda era de 850 euros e vencia em 6 dias. Depois estavam as contas, as compras, os medicamentos para Lúcia, que continuava com febre intermitente. Carmen fez as contas pela 5ª vez. Não chegava. Mesmo vendendo tudo o que podia vender, não seria suficiente. Dona Fernanda, a vizinha de 70 anos que amava Lúcia como uma neta, ajudava como podia. Trazia-lhe comida, oferecia-se para cuidar da menina de graça. Mas Carmen não podia aceitar demasiado. Já tinha uma dívida de gratidão demasiado grande para com aquela mulher amável, que tinha sido a única a não julgá-la quando João morreu. Lúcia sentia que algo não estava bem. Aos 7 anos, as crianças captam tudo, mesmo o que os pais tentam desesperadamente ocultar. Uma noite, enquanto Carmen preparava o jantar com os últimos ingredientes que restavam no frigorífico, Lúcia perguntou com vozinha pequena se eram pobres. Carmen sentiu o coração partir-se. Ajoelhou-se à frente da filha, pegou-lhe pelos ombros e disse-lhe a verdade. Estavam a atravessar um momento difícil, mas conseguiriam. Juntas, sempre juntas. Nessa noite, Carmen ficou acordada até ao amanhecer, sentada à mesa da cozinha, olhando fixamente para as contas vermelhas que se acumulavam. Pensou em coisas que nunca tinha pensado antes. Pedir ajuda aos serviços sociais, voltar a viver com a mãe em Coimbra, embora a relação fosse tensa há anos, até o impensável, renunciar temporariamente a Lúcia até encontrar forma de a sustentar. Não, esse último pensamento fê-la saltar. Não, nunca. Lúcia era tudo o que tinha. Era a razão pela qual acordava todas as manhãs. Nunca a deixaria, nunca, acontecesse o que acontecesse. No dia seguinte, Carmen foi a uma entrevista para um trabalho como empregada de mesa num restaurante perto de Cais do Sodré. O proprietário olhou-a de alto a baixo, reparou nas mãos cuidadas, na forma como falava
e disse-lhe brutalmente que não parecia do tipo que serve mesas. Tinha razão. Carmen nunca tinha feito esse trabalho, mas aprenderia. Faria qualquer coisa. O proprietário abanou a cabeça. Já tinha contratado outra pessoa. Voltou a pé para casa para poupar o dinheiro do metro. 5 quilômetros sob a chuva de novembro. Quando chegou, estava encharcada e a tremer. Dona Fernanda viu-a e fê-la entrar imediatamente no seu apartamento. Envolveu-a numa manta quente, preparou-lhe um chá. Lúcia estava bem, estava a dormir. Carmen chorou. Chorou como não chorava há 3 anos, desde que João tinha morrido. Chorou porque estava cansada, porque tinha medo, porque já não sabia o que fazer. Dona Fernanda segurou-a forte como uma mãe e disse-lhe algo que Carmen não esperava. Disse-lhe que quando fazemos o bem, embora nos custe caro, o universo tem uma maneira de o devolver. Nem sempre quando queremos, nem sempre como esperamos, mas sempre. Carmen queria acreditar, mas naquele momento, sentada na cozinha com uma idosa que era a única bondade que restava na sua vida, era difícil ter fé. 14 dias depois do acidente, numa quarta-feira à tarde cinzenta, alguém bateu à porta de Carmen. Ela estava a preparar o jantar com massa e tomate. Lúcia fazia os trabalhos de casa na mesa. Carmen foi abrir pensando que era Dona Fernanda. Em vez disso, à frente da porta estava um homem de fato cinzento, perfeitamente engomado, gravata azul escura, pasta de couro na mão, 40 e tal anos, cabelo escuro com grisalho nas têmporas, olhos cinzentos intensos. Havia algo de familiar naquele rosto. O homem olhou-a durante um longo momento, procurando as palavras. Perguntou se ela era Carmen Oliveira. Ela acenou confusa. Ele disse-lhe que era Diogo Fernandes, o homem que ela tinha socorrido 2 semanas antes, na Avenida da Liberdade. Carmen sentiu o sangue ir-se-lhe do rosto. Agora, entendia essa familiaridade. Era o mesmo homem que tinha visto caído no chão, pálido e ferido, mas agora era completamente diferente. São, forte, impecavelmente vestido. Diogo perguntou se podia entrar. Tinha algo importante para lhe dizer. Carmen deixou-o passar. O apartamento era pequeno, mas limpo. Diogo reparou em Lúcia, nos móveis modestos, nas contas vermelhas no aparador que Carmen não conseguira esconder. Sentaram-se à mesa. Lúcia foi enviada para o quarto. Diogo explicou que tinha passado 10 dias no hospital com traumatismo craniano grave, fratura do crânio. Estivera perto de morrer. Os médicos disseram que se tivesse permanecido ali sozinho mais 10 minutos, não teria conseguido. Carmen salvara-o. Levara-lhe 4 dias a encontrá-la. Lembrava-se vagamente de uma mulher com lenço vermelho que lhe segurava a mão. Com a ajuda da polícia e câmaras de segurança, tinha-a identificado. Carmen ouvia confusa, sem perceber por que estava ali. Diogo disse-lhe que queria saber por que tinha parado, por que arriscara tanto por um desconhecido. Carmen respondeu simplesmente: tinha parado porque era o correto, porque aquele homem estava a morrer e mais ninguém tinha parado. Diogo perguntou o que lhe custara esse gesto. Carmen hesitou. Mas ele insistiu. Por fim, contou-lhe tudo. O despedimento, as candidaturas rejeitadas, a renda que não podia pagar, o medo de perder tudo. O rosto de Diogo endureceu. Depois, abriu a pasta e tirou documentos. Pousou-os sobre a mesa. Carmen olhou para a primeira página e sentiu a respiração parar. Um contrato de trabalho. Fernandes Corporação procurava assistente pessoal do CEO. Salário: 3.200 euros por mês. Benefícios completos. Diogo explicou calmamente que precisava de alguém em quem pudesse confiar completamente. Alguém que tivesse demonstrado integridade, coragem, compaixão. Ela tinha todos esses requisitos. Se aceitasse, começaria na segunda-feira seguinte. Carmen sentiu as lágrimas subir. Era demasiado. Tentou explicar que não tinha experiência, mas Diogo interrompeu-a. A experiência podia se aprender, o caráter não. E ela tinha o caráter que ele procurava. Depois tirou um cheque de 4.500 euros.
Adiantamento do primeiro salário para a renda e despesas urgentes. Carmen fixou o olhar no cheque, depois em Diogo. Era real. Tudo era real. Perguntou com voz trêmula por que fazia tudo isto. Diogo sorriu genuinamente. Disse-lhe que a mãe lhe tinha ensinado que quando alguém te salva a vida, tens uma dívida que nunca podes pagar completamente, mas podes tentar. Carmen assinou o contrato com mãos trêmulas. Quando Diogo se foi, ficou sentada a olhar para aqueles documentos como um espelhismo. Depois chamou Lúcia, pegou-a ao colo, fê-la rodar pela cozinha, rindo e chorando. Disse à filha que tudo ia ficar bem. Finalmente, tudo ia ficar bem. Na segunda-feira seguinte, Carmen apresentou-se às 8h em ponto, à frente da Fernandes Corporação, um arranha-céus de vidro e aço no distrito financeiro de Lisboa. Levava o único fato elegante, um pouco fora de moda, mas limpo e engomado com cuidado. O átrio era enorme, todo em mármore polido e luzes modernas. Sentiu-se repentinamente pequena e deslocada. Um assistente acompanhou-a ao 3º andar. Diogo esperava-a sorrindo com genuíno calor. O gabinete era espaçoso, com janelas que davam para toda a Lisboa. Carmen conseguia ver a Avenida da Liberdade dali. As primeiras semanas foram avassaladoras. Carmen tinha de aprender tudo. Gerir a agenda de Diogo, organizar reuniões internacionais, filtrar centenas de e-mails diários. Era um mundo completamente diferente, mas era inteligente e aprendia depressa. E Diogo era um chefe paciente. Trabalhavam lado a lado durante horas. Carmen começou a conhecer o homem por trás do título. Diogo tinha 42 anos. Construíra a empresa do zero. Divorciado, sem filhos. A mãe morrera 2 anos antes. Não tinha outros parentes próximos. Era um homem solitário, rodeado de centenas de funcionários, mas fundamentalmente só. Trabalhava 16 horas por dia. Comia na secretária. Não tinha hobbies nem amigos verdadeiros. A vida dele era a empresa. Mas com Carmen era diferente. Perguntava-lhe por Lúcia, contava-lhe sobre a mãe, de quanto sentia a falta dela. Carmen ouvia e algo estranho acontecia. Estava a começar a ver Diogo não como o patrão milionário, mas como um homem sozinho e ferido à sua maneira. 3 meses depois, numa sexta-feira à noite, ficaram sozinhos no escritório a terminar uma apresentação. Diogo de repente parou e perguntou-lhe se tinha vontade de jantar juntos. Não por trabalho, só para conversar. Como pessoas normais. Carmen hesitou. Sabia que era perigoso. Sabia que estava a começar a sentir algo por Diogo que ia além do respeito profissional, mas não conseguiu dizer que não. Foram a um pequeno restaurante no bairro Alto, longe dos lugares frequentados pela Lisboa que conta. Só os dois e uma garrafa de vinho tinto. Falaram durante horas. Diogo contou-lhe sobre o casamento falhado, de como o trabalho se tinha tornado a maneira de não sentir a solidão. Carmen contou-lhe sobre João, de como a morte dele quase a destruíra, de como Lúcia a salvara. Quando saíram, era meia-noite. Diogo insistiu em acompanhá-la à casa. À frente do portal, houve um momento de silêncio incômodo. Ambos sabiam que algo tinha mudado naquela noite. Ambos sabiam que era arriscado. Ele era o patrão, ela era a funcionária. Mas quando os olhares se encontraram, ambos viram o mesmo. Possibilidade. Diogo inclinou-se lentamente. Carmen não se mexeu. O beijo foi doce, amável, cheio de uma ternura que nenhum tinha sentido há anos. Quando se separaram, ambos sorriam como adolescentes. Mas nem todos estavam felizes com a situação. 3 pessoas viam a relação entre Diogo e Carmen como uma ameaça. Verônica Santos, vice-presidente da Fernandes Corporação, 45 anos, 20 anos na empresa. Sempre esperara que Diogo a notasse como mulher. Quando viu como olhava para Carmen, sentiu ciúmes ardentes. Roberto Martins, diretor financeiro, estava a roubar fundos da empresa há 2 anos. Carmen, com a atenção ao detalhe, estava a começar a notar irregularidades nos balanços.
Era questão de tempo antes de descobrir tudo. Cláudia Fernandes, ex-mulher de Diogo, nunca aceitara perder o estatuto e o dinheiro do apelido Fernandes. Via Carmen como o obstáculo que a impedia de voltar à vida de Diogo. Os três formaram uma aliança silenciosa. Objetivo: destruir Carmen Oliveira. Começaram subtilmente. Documentos que desapareciam, reuniões sem convite, rumores pelos corredores, diziam que chegara ali só seduzindo o patrão. Não tinha qualificação real, usava a posição para se enriquecer. Carmen sentia a hostilidade, mas não entendia de onde vinha. Diogo minimizava, dizia que era inveja normal. Depois, Verônica fez a sua jogada decisiva. Organizou um jantar de gala para os maiores investidores. Carmen preparara tudo perfeitamente, mas na véspera, Verônica modificou tudo. Mudou os lugares. Pondo Diogo junto a um investidor que o odiava, cancelou pedidos especiais, modificou o discurso, inserindo dados incorretos. A noite do jantar foi um desastre. Os investidores estavam furiosos. Verônica certificou-se de que todos soubessem que a organização fora de Carmen. Disse a Diogo que talvez tivesse cometido um erro ao contratar alguém sem experiência. Carmen estava devastada. Sabia que alguém tinha sabotado o trabalho, mas não tinha provas. E Diogo, sob pressão de investidores furiosos e conselheiros que questionavam o julgamento dele, começou a duvidar. Nessa noite tiveram a primeira discussão. Diogo perguntou-lhe se tinha a certeza de estar pronta para aquele trabalho. Carmen sentiu algo partir-se. Depois de 3 meses de trabalho impecável, ele duvidava dela por um evento sabotado. Disse-lhe que talvez Verônica tivesse razão. Talvez não fosse suficiente para aquele mundo. Carmen olhou-o com olhos cheios de lágrimas. Perguntou-lhe se era assim que funcionava. Uma pessoa salva-te a vida, ajudas, mas ao primeiro problema descartas porque não é suficientemente refinada para o teu mundo de milionários. Diogo não respondeu. Esse silêncio disse tudo. Carmen saiu sem se virar, voltou a casa, abraçou Lúcia a dormir e chorou em silêncio. Talvez Dona Fernanda se enganasse. Talvez o universo nem sempre devolva o bem que fazes. Talvez algumas histórias não tenham final feliz. No dia seguinte, Carmen foi trabalhar com a carta de demissão já escrita. Não podia ficar ali mais, não assim. Mas, quando chegou ao escritório, encontrou Diogo à espera com expressão estranha. Parecia que não dormira a noite toda. Disse-lhe que precisavam de falar. Passara a noite a rever todos os documentos da organização do jantar. Verificara os e-mails, os pedidos, as modificações e encontrara algo. Todas as modificações tinham sido feitas do computador de Verônica na véspera do jantar. Também encontrara outra coisa. E-mails entre Verônica e Roberto que falavam de como arranjar a situação Carmen. E, sobretudo, encontrara as irregularidades financeiras que Carmen começara a anotar. Roberto estava a roubar e Verônica encobria. Diogo já ligara à polícia e aos advogados. Antes do fim do dia, tanto Roberto como Verônica seriam despedidos e sob investigação. Pediu desculpa a Carmen. Disse-lhe que tivera medo. Medo de que fosse bom demais para ser verdade. Medo de se abrir de novo e ser magoado. Medo de ter posto o coração à frente da razão. Mas estava enganado. Ela não era só a mulher que lhe salvara a vida. Era a mulher que lhe estava a ensinar a vivê-la de novo. Carmen sentiu as lágrimas cair, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Diogo aproximou-se, secou-lhe as lágrimas com o polegar e beijou-a como deveria ter feito naquela noite em vez de duvidar dela. 6 meses depois, as coisas tinham mudado profundamente. Roberto estava na prisão à espera de julgamento. Verônica encontrara trabalho noutra empresa, longe de Lisboa. Cláudia finalmente aceitara que Diogo seguira em frente. Carmen já não era só uma assistente. Diogo oferecera-lhe o lugar de diretora de operações. Ela hesitara, sentindo-se ainda não preparada, mas ele dissera-lhe algo que a convencera. Dissera-lhe que o mais importante nos negócios não é saber tudo, é ser honesto, trabalhar muito e rodear-se de pessoas que partilham os valores.
Ela tinha tudo isso. O resto podia se aprender. 1 ano depois do dia em que Carmen se ajoelhara junto a um desconhecido ferido numa rua de Lisboa, ela e Diogo casaram-se. Foi uma cerimônia pequena, íntima, só as pessoas mais queridas. Lúcia era a dama de honor com um vestido cor-de-rosa que escolhera. Dona Fernanda chorava na primeira fila, vendo a rapariga que ajudara nos momentos mais escuros, finalmente feliz. Durante o banquete, Diogo fez um brinde. Disse que 1 ano antes morrera. Não literalmente, mas emocionalmente. Trabalhava 16 horas por dia para não sentir o vazio que a vida estava. Depois, uma mulher ajoelhara-se junto dele no meio da rua, segurara-lhe a mão, dissera-lhe para resistir e salvara-lhe a vida de maneiras que iam muito além de ajudar com um ferimento. Carmen respondeu com o brinde dela. Disse que 1 ano antes pensava que a vida tinha acabado. O marido morrera. Estava sozinha, perdera o emprego por fazer o correto. Mas depois aquele homem que salvara devolvera-lhe não só um emprego, mas uma possibilidade. A possibilidade de acreditar de novo que as coisas boas podem acontecer às pessoas boas, que o amor pode chegar quando menos se espera, que às vezes perder tudo é a única maneira de encontrar o que realmente importa. 5 anos depois, Carmen olhava da janela do gabinete no 13º andar. Lisboa estendia-se sob ela, bonita e caótica como sempre. Tinha 40 anos agora. Era diretora de operações da Fernandes Corporação. Estava casada com um homem que amava. Lúcia tinha 12 anos e era uma rapariga brilhante que queria ser médica para salvar vidas, como a mãe fizera. Dona Fernanda continuava nas vidas deles. Agora vivia numa casinha que Diogo lhe comprara perto da vivenda. Era a avó que Lúcia nunca tivera. Todos os anos, no dia do aniversário daquele encontro, Carmen e Diogo voltavam à Avenida da Liberdade. Ficavam de pé por um momento onde tudo acontecera e lembravam-se. Lembravam-se de quanto as decisões importantes são muitas vezes as que tomamos em poucos segundos. Lembravam-se de que a bondade nunca é desperdiçada, mesmo quando parece custar-nos tudo. E lembravam-se de que, às vezes, o universo realmente devolve o bem que fazemos. Nem sempre quando queremos, nem sempre como esperamos, mas sempre de maneiras que nunca teríamos podido imaginar. Carmen pensava que tinha perdido tudo naquele dia em que se ajoelhou junto a um desconhecido, mas na realidade estava a encontrar tudo. Porque as escolhas que fazemos nos momentos de crise definem quem realmente somos. E o que somos atrai o que merecemos. Carmen merecia o amor, merecia a felicidade, merecia uma segunda oportunidade, e o universo deu-lhe através das mãos do mesmo homem que salvara. Porque no fim, todos nós só estamos à procura de alguém que nos veja pelo que realmente somos. E quando paramos para ajudar alguém no momento mais escuro, damos-lhes a oportunidade de nos verem na nossa luz mais verdadeira.